Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News. Eu, Estevão Damasio, juntamente com Rodolfo Lago, vamos analisar nesta sexta-feira, dia 30 de julho de 2021, o principal fato do dia. Eu acho que não tem como fugir, Rodolfo. Primeiro, seja muito bem-vindo a toda a expectativa frustrada em torno da live de ontem do presidente Jair Bolsonaro, onde ele destacava que iria apresentar provas para expor a fragilidade do sistema eleitoral às fraudes. Enfim, preparou um tiro de canhão, mas o que nós vimos foi um tiro de festim, Rodolfo. Pois é, Estevão, olha, foi realmente, assim, os ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, eles não esperavam, né, ali que o presidente conseguisse ali realmente apresentar provas de fraude, mas mesmo assim eles ficaram, houve um clima de perplexidade hoje, Estevão, porque também não esperava que o presidente fosse ocupar mais de uma hora do tempo das pessoas, né, utilizando inclusive o canal de TV pública, a TV Brasil, para Pois é. repetir vídeos que circulam há tempos na internet e que já foram rebatidos, né? Tanto que muito rapidamente, Estevão, o TSE apresentou uma nota com links para as respostas todas, porque elas já estavam preparadas, elas já existiam, porque aquelas coisas que o Bolsonaro apresentou na live são coisas que circulam na internet há muito tempo e que já tinham sido rebatidas, né? Então, o complicado é o lançamento de uma suspeita sem nenhum fundamento, continua sem nenhum fundamento. O próprio presidente reconhece lá pelas Admitiu tantas, né, que não que tem não tem provas, né? prova. Então vai criando um clima de suspeição com relação às eleições que é muito ruim, né, Estevão? Muito ruim Não tem e nenhuma sem justificativa. fundamento, né? E sem fundamento. O que mais espanta é que um presidente da República deve ou deveria buscar e prezar pela estabilidade. Mas Jair Bolsonaro, infelizmente, vai na direção contrária. Parece que ele gosta, né, do tumulto, ele gosta de disputas, ele gosta de instabilidade, Rodolfo Lago. Esse é que é o grande problema, né? A geração desse processo, né? Levando a essa coisa, a esse descrédito do processo eleitoral brasileiro, da democracia brasileira. Isso não é bom, isso realmente é muito ruim, é muito perigoso. E, de novo, é isso sem fundamento, porque o processo de votação eletrônica brasileira é cercado de uma série de cuidados, Estevão. Esse processo, a resolução do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece esses mecanismos de fiscalização, ela estabelece 30 Estevão, pontos diferentes de checagem da urna ao longo do processo. Ela estabelece que nesse processo de fiscalização ele envolve 15 instituições diferentes, que a Sociedade Brasileira de Computação, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e os próprios partidos políticos. Os partidos políticos acompanham todo o processo. Então, quer dizer, você imaginar que um processo de fraude da eleição ele teria que ter a conivência do próprio prejudicado, o que não faz nenhum sentido, né? Alguns analistas, eu concordo com eles, gostaria até de ver a sua opinião também, destacam que foi um tremendo tiro no pé do presidente Bolsonaro. Alguns até classificaram a aparição do Bolsonaro ontem, a própria live, como patética, entre aspas. É um termo forte, mas no meio político de Brasília e entre os ministros do Supremo, há quem concorde que foi patética a live ontem do presidente. Isso, na visão ainda desses analistas políticos, praticamente sepultam as chances no Congresso do voto impresso ser aprovado. Você compartilha dessa opinião, Rodolfo?
Acho muito improvável. Se já era difícil, se torna ainda mais difícil. Quer dizer, o que o presidente tenta, né? Tentou na live de ontem, e que pode ser a única possibilidade, criar um sentimento junto à população para que a população vá às ruas e pressione pelo voto impresso. Né? Ele fez uma convocação na live para manifestações que estão marcadas aí Para esse final de semana, né? para esse final de semana. Agora é isso. O grande problema é como se dá esse convencimento, porque como ele próprio admitiu na live, ele não tem prova, ele teria suspeitas fortíssimas de que é bom reforçar isso para as pessoas entenderem. Não é que o sistema não possa ser aperfeiçoado, ele e ele foi aperfeiçoado desde sempre, né? Ele vem sendo aperfeiçoado desde sempre. Mas a questão é que esse sistema ele tem um mecanismo de controle do qual os partidos políticos participam. Então você imaginar a possibilidade de uma urna fraudada é imaginar que o partido político prejudicado iria deixar que a urna fosse fraudada. Você acredita que um partido político fosse deixar ser enganado no processo? Isso é improvável, impossível. O próprio deputado, né, por Minas, Aécio Neves, quando ele perdeu para Dilma Rousseff, ele afastou qualquer possibilidade. A Luísio Nunes Ferreira, ou seja, o tucanato de alta plumagem, digamos assim, afastou qualquer possibilidade, mesmo na derrota. Mas estamos falando de um sujeito que venceu o pleito. Né? Porque a grande questão é essa, Estevão. A programação da urna, a entrega dos chamados códigos-fontes acontece numa solenidade pública, na qual os partidos são convidados e eles assinam o termo para dizer que está tudo certo antes da urna ser lacrada. Eles podem não ir lá, entendeu? Eles também não são obrigados a ir, mas aí aí é uma inação do partido da qual ela depois não pode reclamar. Então você imaginar que a urna fosse ser programada para não computar o voto de determinada pessoa, imaginar que essa pessoa fosse concordar com esse processo, o que certamente não vai acontecer, né? Porque quem é que... Sabe, uma disputa política é uma coisa na qual se tomam todos os cuidados, são contratadas equipes com advogados, enfim, ninguém ia entrar numa coisa dessa para correr o risco de perder dessa forma. Isso não tem sentido, isso não é possível. Nós já abordamos aqui, e na minha visão, a live de ontem do presidente Jair Bolsonaro reforça a tese mais plausível no momento de que ele está tentando já criar uma justificativa para, além de tumultuar o processo, no caso dele perder a disputa no ano que vem. Aí ele joga tudo, não falei, né? Eu não levantei desconfianças, ninguém me ouviu, né? E incitar a base mais fanática dele, aí as ruas, enfim, tumultuar o processo. Então é muito preocupante, e mais preocupante quando o presidente usa o canal público, né? Nem oficial, o canal público do governo, que é a TV Brasil, para transmitir ao vivo. Jornalistas foram convidados a acompanhar sem direito a fazer perguntas. Então era como se fosse uma entrevista, que não era entrevista, era um pronunciamento, e ele convidou os jornalistas para tentar dar mais peso. Mas é lamentável o que aconteceu ontem, infelizmente, né? Não tem outra palavra. Sem dúvida. Isso daí que você pontuou é importante a gente reforçar. A TV Brasil não é um canal estatal, né? Não é um canal do governo, ele é um canal público, né? Então realmente ainda há esse aspecto importante aí para a gente ressaltar. Tinha a NBR, agora houve a fusão. Eu passei pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, foi uma experiência riquíssima, mas
muito complicada, porque esse embate entre público e do governo é muito difícil de ser traduzido, porque é óbvio que qualquer governo tem influência na EBC. Óbvio, o PT criou, né? Tinha muita influência, depois veio o Temer, agora o Bolsonaro. Gente, é claro, ninguém é ingênuo. E essa bandeira da comunicação pública é linda, mas na prática é muito difícil verdade. de se concretizar. Agora, você também não pode chutar o pé na porta, colocar o pé na porta, né? Começar a transmitir pela TV Brasil pronunciamentos nos quais o presidente recorre a fake news, né? Isso foi o mais grave. Fake news, notícias que já tinham velhas, já tinham sido destacadas, desmentidas pela própria rede. Onde convoca o povo para uma manifestação. Pois é. Não é possível. Isso não é um papel de presidente da República. Não. Eu tendo a concordar. A Folha até cunhou, não. A Folha até colocou isso. Patético o pronunciamento de ontem. Eu endosso. Realmente deu vergonha, foi patético. Mas, enfim, a gente vai continuar acompanhando os impactos desta live do presidente, que já foi banalizado. Eu acho que ele tinha um poder muito grande de comunicação, que ele tem ainda muitos seguidores, tem uma parcela que acredita nele, e poderia usar a live para promover bons debates, boas reflexões e destacar as ações positivas do governo dele. Mas ele acaba usando a live de uma forma totalmente inexplicável. Mas, Rodolfo, vamos lá para as nossas previsões. Eu aposto no nosso podcast do fim de semana, vai ao ar neste sábado, onde conversamos com o Leopoldo Vieira, ele é analista de política do Scoop by Mover. Scoop by Mover é um site de inteligência para investidores do mercado financeiro, investidores pessoas físicas. Então ele faz um relato aí político e econômico também. E ele nos deu algumas análises bem interessantes, vale a pena. É isso. E aí para a semana que vem, vamos ficar de olho no retorno da CPI, né? Com certeza. Vem com força total. Pessoal, um excelente fim de semana a todos. A gente se encontra na segunda-feira e você sabe, este conteúdo, como os demais, está presente no jornaldebrasilia.com.br e nas redes do Imagem e Credibilidade.com. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, gente. Bom fim de semana. Um abraço. Estevão, bom fim de semana. Tchau.